has been updated. Please check it on the map. Take all. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Flávio do canal Drone Legal trazendo mais um vídeo histórico para vocês. E neste vídeo vou contar a história da cidade do Rio de Janeiro. Mas antes de continuar, quero fazer uma pergunta para você e gostaria que você deixasse sua resposta nos comentários logo abaixo aqui do vídeo. E a pergunta é: você tem orgulho das belezas e riquezas do Brasil? Deixe aqui nos comentários a sua resposta. Galera, o Rio é uma das cidades mais diversificadas do mundo. Também possui uma história muito rica. Você sabia que o Rio de Janeiro foi a capital do Brasil por quase 200 anos? Ou que a família real portuguesa se mudou para o Rio, fazendo da cidade a primeira capital da Europa fora do continente europeu? Veja esse vídeo até o final e conheça tudo sobre a história do Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Mas antes de contar toda essa história, deixa eu te fazer um convite para você que ainda não é inscrito aqui no canal Drone Legal. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Assim você também estará ajudando o canal a crescer e o YouTube entregar o nosso conteúdo para mais pessoas. Mas vamos voltar para o assunto deste vídeo. A história do Rio de Janeiro começa 2 anos após a primeira chegada dos portugueses no Brasil em 1500. Em janeiro de 1502, um velejador chamado Gaspar de Lemos velejou através do Pão de Açúcar e entrou na Baía de Guanabara. Foi aí que o local que hoje chamamos de Rio de Janeiro foi descoberto. Claro que precisamos sempre ser cuidadosos quando usamos o termo descobrir ao falar das excursões colonialistas. Na realidade, eles não descobriram nada novo. O continente já existia e pessoas habitavam nele. Existem muitas dúvidas a respeito da data exata que o primeiro homem chegou às Américas, pois novas descobertas arqueológicas são feitas o tempo todo. A tribo que habitava a região do Rio de Janeiro era a Tupinambá. Eles já estavam aqui por aproximadamente 2.000 ou 3.000 anos antes da chegada dos portugueses. Antes da chegada dos portugueses em 1500, de acordo com alguns historiadores, o Brasil possuía entre 2 e 4 milhões de índios. Hoje, o número é aproximadamente 900 mil. Os índios do Brasil não deixaram nada escrito para nós. Então, os estudos sobre eles confiam nas histórias dos colonialistas portugueses. O Rio de Janeiro ganhou o seu nome por causa de um mal-entendido. Os portugueses confundiram a Baía de Guanabara com um rio, e o mês da descoberta foi janeiro. Então, com a sua grande criatividade, eles decidiram chamar o novo local de Rio de Janeiro. Porém, os portugueses não foram os únicos europeus
que tiveram interesse no Rio de Janeiro. Os franceses também invadiram a cidade até 1567, quando os portugueses foram bem-sucedidos ao expulsar os franceses, e o Rio de Janeiro foi fundado oficialmente. A cidade em si começou a crescer entre 4 montanhas principais, que mais tarde foram destruídas, para criar um espaço para a urbanização da cidade. Até o final do século XVII, o Rio era uma cidade pequena, que não tinha muito a oferecer. Era praticamente o local para o cultivo de cana-de-açúcar e um porto para os escravos africanos desembarcarem na América do Sul. Além disso, durante o século XVII, muitas igrejas foram construídas. Mas algo significante aconteceu no final do século XVII e mudou o rumo da história do Brasil e do Rio. Os portugueses, eles descobriram ouro em Minas Gerais. Depois disso, a população do Rio começou a crescer muito rápido e em 1763 a cidade se tornou a capital da colônia. E assim foi por quase 200 anos, quando a capital migrou para Brasília em 1960. A principal razão para a mudança da capital de Salvador para o Rio de Janeiro foi o ouro. O ouro precisava ser transportado para a Europa. Mas Salvador, lá no estado da Bahia, estava muito longe das minas de ouro. Então seria mais fácil trazer a capital e o porto mais próximos ao ouro, e então transportar para a Europa. Além do ouro, o porto do Rio de Janeiro foi um dos principais a receber navios negreiros. Aproximadamente entre 3 e 4 milhões de africanos passaram pelos portos do Rio de Janeiro. A população da cidade estava crescendo, mas ainda era uma cidade sem muita construção. Ainda não existiam universidades, segurança nacional e nem muita cultura. Tudo isso mudou em 1808. Para falar da história do Rio, é necessário que a gente aborde também sobre a história do Brasil Império, já que o Rio foi a capital do nosso país durante esse período. Napoleão Bonaparte estava no poder na Europa no início do século XIX e começou a invadir e conquistar diversos países vizinhos. Um dos únicos países que Napoleão não conseguiu invadir foi a Inglaterra. Então, ele decidiu impor um bloqueio comercial à Inglaterra. Ninguém poderia comprar ou vender nada para os ingleses. Porém, a economia dos portugueses era totalmente dependente das trocas comerciais com os ingleses. E acabar com elas significaria uma grande recessão econômica. Pressionados pelos ingleses, os portugueses continuaram com o comércio até que Napoleão os intimidou e decidiu que entraria em Portugal e mataria a família real se tudo não acabasse imediatamente. Isso significaria praticamente afundar a economia portuguesa. E aí eu te faço uma pergunta: o que você faria se fosse um membro da família real portuguesa nessa situação? A família real portuguesa decidiu nada mais, nada menos do que escapar, fugir da Europa. Então eles saíram e embarcaram de Lisboa em direção ao Rio de Janeiro em novembro de 1807. Navios cheios de livros, artes e arquivos importantes da sociedade portuguesa
partiram então em direção ao Rio de Janeiro. Acredita-se que entre 10 mil e 15 mil membros da alta sociedade portuguesa desembarcaram no Rio no início de 1808. Esse foi um dos momentos de maior desenvolvimento econômico da história do Rio de Janeiro. O príncipe regente Dom João VI era a pessoa responsável por Portugal naquela época. Sua mãe, Maria I, era considerada mentalmente louca. Então ela não podia fazer esses tipos de planos para o país. Para escapar, o óbvio era um plano secreto. A Inglaterra ajudou na fuga de Dom João VI, mas com um pequeno preço. Eles não contariam nada para Napoleão. O preço era abrir o comércio brasileiro para a Inglaterra também. Antes de 1808, nenhum outro país europeu poderia fazer comércio no Brasil. E isso mudou em 1808 após a chegada da família real. Todo o governo de Portugal estava aqui no Rio de Janeiro. Isso significa basicamente que Portugal era governado daqui. Você pode imaginar como isso funcionava há mais de 200 anos atrás? Por exemplo, a comunicação entre Brasil e Portugal era bem devagar. Uma carta levaria 2 anos para chegar até lá. Os portugueses fundaram aqui o Jardim Botânico, o Banco do Brasil e a Escola de Belas Artes. O príncipe Dom João VI ficou no Brasil por 13 longos anos, antes de retornar a Portugal em 1821. Os principais motivos para ele retornar era a grande pressão da população portuguesa, que foi praticamente abandonada em 1808. Portugal era um país com grandes problemas, cheios de revoluções e movimentos separatistas. Dom João VI retornou à Europa e deixou seu filho Dom Pedro I no Brasil. Dom Pedro I veio ao Rio de Janeiro com 9 anos, em 1807. Ele era um homem português que passou grande parte da sua vida no Rio de Janeiro. Ele era apaixonado pelo Brasil. Um ano mais tarde, em janeiro de 1822, Dom João VI chamou Dom Pedro para voltar a Lisboa. A ideia era que Dom Pedro I governasse o Brasil lá de Portugal. Mas Dom Pedro I realmente amava o Brasil. E ele negou todos os convites e decidiu ficar no Rio. Esse dia, 9 de janeiro, é o famoso Dia do Fico, uma das datas mais importantes da nossa história. 7 meses após esse dia, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. Se compararmos a independência do Brasil com a dos países vizinhos aqui da América Latina, percebemos que aqui no Brasil foi um pouco diferente. Nós praticamente não tivemos guerras ou revoluções. Também não foi um movimento que a população estava lutando. A independência era um sonho da parte da elite. No momento da independência, a população do Brasil era de aproximadamente 4,6 milhões de habitantes. Acredita-se que de 15% ou até 1/3 da população na época era escrava. Quando Dom Pedro I declarou independência, o Brasil se tornou um império. Uma grande diferença se comparado às colônias espanholas, que se tornaram uma república. Dom Pedro, nosso primeiro imperador, era conhecido por suas opiniões fortes e desrespeito com mulheres. A população do Brasil não estava muito feliz durante o seu governo. Ele ficou no Rio até 1831,
antes de voltar para Portugal. Dom Pedro I deixou seu filho Dom Pedro II para ser o segundo imperador do país. Imaginem, Dom Pedro II era uma criança de 5 anos de idade em 1831. E como essa criança poderia ser um imperador? Claro que é impossível. Então, nos próximos 10 anos, o Brasil esperou Dom Pedro II crescer e passou pelo período da regência, no qual diferentes políticos estiveram no poder. Quando Pedro II fez 15 anos, ele se tornou então imperador do Brasil. Uma grande diferença entre ele e o pai era que Dom Pedro II era brasileiro de verdade. Dom Pedro II viajou muito e fez as relações internacionais do Brasil crescerem bastante. Até hoje, Dom Pedro II é considerado um dos políticos mais importantes da história do Brasil. Isso tudo até o dia 15 de novembro de 1889, quando a República foi proclamada. 2 dias após a proclamação da República, a família imperial deixou o Brasil e viajou para a Europa. E aí, mais um momento muito importante da nossa história aconteceu. O Brasil ganhou seu primeiro presidente, um militar chamado Deodoro da Fonseca. Então, o Brasil se tornar uma república foi a causa de um forte movimento militar. A escravidão foi abolida apenas um ano antes, em 1888, e grande parte dos ex-escravos se uniram ao exército. Ninguém acreditava realmente no império. Quase todos os países vizinhos já eram uma república por mais de meio século. Desde 1889 até hoje, o Brasil já teve 40 presidentes. Destes, uma mulher e 39 homens. Até 1960, os presidentes eram localizados no Rio, até que a capital se mudou para Brasília. A cidade maravilhosa mudou muito durante a República. No início da República, o Brasil tinha acabado de abolir a escravidão. Todos esses ex-escravos não tinham necessariamente nenhum lugar para viver. Muitos acabaram morando nas ruas ou em grandes comunidades que eram lotadas com várias pessoas. A cidade estava sofrendo com falta de higiene e sistema sanitário não existia. O Rio era uma cidade que cheirava muito mal. No início do século XX, o Rio tinha um prefeito chamado Pereira Passos. Ele era um homem que queria organizar e limpar a cidade. Todos esses ex-escravos estavam morando em cortiços. Então tiveram que se mudar e abrir espaço para novos locais de construção. Esses escravos foram morar em favelas. E foi aí que elas cresceram bastante. Pereira Passos queria trazer Paris para o Rio, construindo parques, quadras e a área cultural da Cinelândia. Por exemplo, o Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e o Museu de Belas Artes são todos desse período. Hoje, o Rio é conhecido por suas praias, o Cristo Redentor, o bondinho do Pão de Açúcar, pelo Carnaval, sol forte e pessoas alegres. Mas por trás de tudo isso, existe uma história longa e rica que explica perfeitamente a cidade e seus habitantes.
É isso aí, galerinha! Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal Drone Legal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo quando é publicado no canal. Valeu, galerinha! Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo voo!